Só mais um momentinho, que demora um pouquinho para carregar. Enquanto vai carregando, vou aproveitando o tempo. Para quem tem dúvidas ainda sobre a navegação no Avatar, tem um fórum sobre ambientação. Então, fiquem atentos a esse fórum, porque nesse fórum tem alguns vídeos, alguns tutoriais, aí vocês podem sanar dúvidas sobre essa questão da ambientação. Verificar notas, verificar se você entregou seu checkpoint ou não, tá? Coisas do tipo, ok? Então, fiquem atentos a esse espaço que tem de ambientação, porque pode auxiliar vocês, tá? Principalmente os alunos que são ingressantes, que estão tendo mais dúvidas. O pessoal que ingressou agora nesse módulo é compreensível, tá? Mas tem um fórum só para isso, para ambientação. Então, ok? O que a gente vai ver, né, hoje nessa web? A gente vai retomar um pouquinho, né, do que já foi feito de etapas relacionadas à nossa ATP. Vou expor do que é necessário, né, para analisar agora esses indicadores que agora vão ter agora na etapa 3, tá? Que tipo de análise que você vai precisar fazer? Falar um pouco mais, né, da ATP mesmo, aprofundadamente, a ATP 3, sobre a etapa 3, e vou explicar, né, vou apresentar um exemplo de análise vertical e horizontal, que é o que vai ter agora nessa etapa, certo? Então, a gente viu até agora, né, que vocês tiveram de atividade prática a etapa 1, que foi o quê, né? Reconhecer os grupos e a situação patrimonial do balanço patrimonial, tá? Essa primeira etapa, essa primeira fase, foi lá pela semana 2, onde vocês baixaram uma planilha, né? Nessa planilha, há informações sobre uma empresa chamada Marco Polo, tá? E nessa planilha tem várias abas. Então, a primeira aba é a aba de balanço patrimonial, tá? Então, ali é uma demonstração onde vocês tiveram que reconhecer os grupos patrimoniais, obviamente, aí vocês assistiram os vídeos, vocês acompanharam material complementar, vocês entenderam os conceitos, né, do que são bens, do que são direitos, do que são obrigações, do que é ativo, do que é passivo, certo? Do que é patrimônio líquido. E aí vocês fizeram esse reconhecimento desses grupos patrimoniais, tá? E da situação patrimonial apresentada naquela demonstração, tá? Se essa situação patrimonial ela foi positiva, ela foi negativa ou ela foi nula, certo? Aí, na etapa 2, o que você precisou fazer? Você precisou localizar alguns valores solicitados ali. Valores de empréstimos, valores de faturamento, certo? E agora a gente vai partir para algo, né, mais analítico. Então, aqui, nas primeiras etapas do que você fez, na etapa 1, na etapa 2, você estava conhecendo a demonstração, você estava conhecendo as contas que contemplam as demonstrações, tanto do balanço patrimonial como a DRE. E agora a gente parte para algumas análises e cálculos, certo? Então, por isso que agora a gente vai para uma etapa mais analítica. E aqui vocês vão ter que utilizar a visão de gestor de vocês, né? É quase que uma investigação. Vocês vão ter que se atentar a alguns pontos, se perguntar o porquê de algumas disparidades dentro dessas demonstrações, tá? E tomar por si, a partir dos conceitos que vocês já estudaram, do que vocês estão aprendendo na disciplina, né? De achicar algumas situações, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma análise vertical e uma análise horizontal das demonstrações. Quais? Balanço patrimonial e DRE até o momento, tá? Aquelas que estão lá nas duas primeiras abas da planilha. Pessoal, só dá um ok no áudio, tudo ok? Todo mundo me ouvindo até agora? Então, tá bom. Então, professora, mas o que é análise vertical? Tá? Análise vertical é mostrar a importância de cada conta
na demonstração financeira a que pertence. Tá? De que maneira? A gente vai fazer um cálculo e a gente vai descobrir, tá? Através de um indicador em percentual, o que equivale cada conta dentro do balanço patrimonial ou da DRE, certo? Análise horizontal tem por objetivo fazer o comparativo entre diferentes períodos de uma demonstração financeira. Então, a ideia aqui é avaliar o crescimento ou a evolução de uma empresa com o passar do tempo. Então, duas diferenças aqui relacionadas a essas análises. Deixa eu só tentar encontrar aqui que eu consigo escrever. Então, na análise vertical, a gente analisa, né, o mesmo período. Já vou explicar melhor com o exemplo, tá? Mas só para vocês já irem se familiarizando aqui com alguns conceitos. A gente analisa sempre o mesmo período, a gente sempre vai olhar o mesmo período, o mesmo trimestre, o mesmo ano, tá? Agora, quando a gente está fazendo a análise horizontal, a gente precisa analisar no mínimo, tá? No mínimo, 2 períodos. A gente precisa comparar, tá? Comparar 2 períodos no mínimo. Então, a gente vai comparar um semestre a outro, um ano a outro, um trimestre a outro. Então, por isso que na análise horizontal é primordial que a gente tenha duas demonstrações de períodos distintos, ok? Entendido até aqui? Daiane perguntou se eu vou disponibilizar os slides. Não, Daiane, porque a gravação é disponibilizada, tá? Aí, tendo dúvida, você pode retomar a gravação. Aí, se quiser printar os slides, não tem problema, tá? Então, por isso, como a gravação é disponibilizada, aí os slides não são disponibilizados, beleza? Então, vamos lá. Apresentei o que vai ser pedido de análise vertical, de horizontal, análise horizontal, apresentei os conceitos dessas duas análises, claro que a gente já vai ver um exemplo, ok? Mas, então, eu vou destrinchar o que está sendo solicitado na etapa 3. Então, para cumprir a etapa 3, pede para retornar ao balanço patrimonial. Então, vocês já estão familiarizados com o balanço patrimonial, vocês já fizeram as outras etapas relacionadas ao balanço patrimonial. Então, você vai retornar esse seu balanço patrimonial, tá? Realizar essas análises verticais e horizontais para os períodos de 2017, que já está lá, prontinho, né, o balanço patrimonial e a DRE, 2017 e 2018. Então, na linha, concentre-se nas abas, na planilha, né, concentre-se nas abas. A análise vertical, balanço patrimonial, tá? E análise vertical, DRE, tá? Então, vocês vão fazer tem uma outra abinha lá. Deixa eu ver se eu consigo agora localizar a planilha aqui bem rapidinho para vocês, para compartilhar a tela. Só um minutinho, se eu conseguir rapidinho, que às vezes demora para carregar, sabe? Se eu conseguir compartilhar a tela, fica mais fácil para vocês localizarem. Mas não tem erro, tem todas as abinhas lá. Eu só quero deixar mais mastigadinho ainda para vocês. Não, tá lento demais, senão toma nosso tempo. Mas aqui está bem detalhadinho, tá? Então, concentre-se nas abas análise vertical do balanço patrimonial e análise horizontal, essa sigla, né? E análise horizontal da DRE. E nas colunas AV e AH para os 2 períodos. Então, não esqueça que são os 2 períodos, porque o que acontece? Às vezes tem aluno que só analisa um período e depois eles vão me perguntando, professor, se fazer para os 2, precisa fazer para os 2, como eu vou mostrar aqui no exemplo, certo? Até porque a análise horizontal não tem como você fazer só para um período. Necessariamente você precisa de, no mínimo, 2 períodos, conforme eu informei anteriormente, tá? E depois disso, você fez o cálculo, você encontrou os valores, que vão ser em percentuais, tá? Vocês têm que observar as contas mais relevantes. O que seria mais relevante? Que você observar de maior disparidade. Então, ali, você tem que ter uma visão do tipo, por que isso daqui deu bem mais que o outro período? Por que isso daqui deu bem menos? Por que evoluiu? Por que não evoluiu? Por que diminuiu? Tá? Então, é essa curiosidade que vai fazer com que você faça uma análise mais assertiva. Como? Vamos ver agora. Aqui eu só vou mostrar para vocês como eu consegui
a demonstração que eu vou apresentar para vocês, tá? Existe um site que chama Fundamentos, tá? Nele eu posso digitar ali o nome da empresa que tem capital aberto na Bolsa de Valores. Por que capital aberto na Bolsa de Valores? Porque com essas empresas eu consigo as demonstrações financeiras, balanço patrimonial, DRE e outras demonstrações, eu consigo encontrar nesse site porque são públicas, tá? Então, aqui eu fiz uma simulação, eu digitei lá a empresa Karsten. Karsten é de enxoval, de roupa de mesa, né? Roupa de cama, mesa, banho. Aí eu sei que é uma indústria têxtil, né? Então, eu já sabia que ela tem capital aberto na Bolsa de Valores, eu procurei por ela. Aleatoriamente mesmo, digitei ali e apareceu alguns indicadores que já o site já fornece. Isso daqui não é relevante agora para nossa aula, eu só estou informando porque vocês vão achar estranho, né? Às vezes alguém vai querer entrar, né? Puxar alguma demonstração, né? Então, só estou informando que aqui tem alguns indicadores que apresentam, por exemplo, o valor da ação no dia, e outros indicadores aqui que também faz parte da nossa disciplina, mas a gente não vai ver agora, tá? Digitei aqui é o código dessa empresa, CTK4, que quer dizer esse 4 aqui é uma ação preferencial, ela tem ações na Bolsa de Valores e essa que eu estou consultando são ações preferenciais. Eu procurei pela demonstração dela e baixei lá uma planilha enorme, tá? Uma planilha enorme lá com o balanço patrimonial com a DRE, é bem mais extenso do que vocês estão vendo na disciplina agora. Com essa planilha que vocês estão vendo da Marco Polo, está bem mais sucinto, bem mais unido, obviamente, porque vocês estão se familiarizando com a demonstração, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade de procurar outras demonstrações de outras empresas, vocês vão encontrar elas muito mais extensas, com muito mais contas, tá? E eu encontrei aqui, baixei o balanço patrimonial dessa empresa Karsten, certo? Nesse caso, essa empresa, ela demonstra, né, trimestralmente as suas informações. Vocês podem observar aqui, ó, que veio a mais recente, que é 31/3/2020, que está disponível no site, tá? Depois 31/12/2019 e assim por diante, trimestralmente, ok? Na Marco Polo, vocês vão ver que os períodos são o quê? Anuais, certo? Então, o que eu fiz aqui, né? Peguei ali toda a planilha, tá? De todo o balanço patrimonial, ativo, passivo, patrimônio líquido, baixei ela, tá? Aqui eu não vou conseguir mostrar toda numa tela só, porque, né, não caberia, porque ela é muito extensa, mas já é suficiente para a gente fazer a nossa análise aqui, eu demonstrar para você, certo? Ficou aqui só a parte do ativo, mas você vai fazer a mesma coisa para o passivo e depois você vai fazer a mesma coisa para outra demonstração, que é a DRE, ok? Então, só voltando aqui para reforçar, peguei e baixei a planilha. Veja que a planilha ela está com todos os períodos aqui trimestralmente, tá? Como eu preciso analisar aqui para mostrar para vocês dois períodos, no mínimo dois períodos, o que eu fiz? Eu simplesmente, tá? Selecionei os dois períodos aqui, ó, esses dois últimos para usar de comparação. Só quero saber do mais recente para o anterior ao mais recente. Ou seja, eu quero comparar 2020 com 2019. Então, peguei esses dois aqui, ó, e excluí todos esses outros aqui da minha planilha. E excluí isso daqui, ó. Excluí porque eu quero informação só desses dois, tá? 2020 e 2019. Foi isso que eu fiz. Aí eu peguei e fiz o que mais? Abri uma coluna para análise vertical, análise horizontal, para utilizar os dados de 2020. Abri uma coluna para análise vertical e análise horizontal para analisar os dados de 2019. Fiz isso, abri uma coluna um do lado do outro. As informações que estão aqui são as mesmas que eu exportei da planilha. Eu não mexi em nada nesses valores, tá? De 2020 e 2019. Não mexi em nada. Simplesmente eu importei isso, tá? Até agora tá entendido, pessoal? Tá tranquilo? Deixa eu ver aqui. Gisele, professora, eu cheguei atrasada, cliquei no link e dizia que eu era a única na sala. Ah, sem problema, Gisele. Qualquer coisa depois você pode assistir a gravação, tá? Então vamos lá. Análise vertical. Por que chama análise vertical? Justamente pelo sentido da análise. Quando eu estou
utilizando de análise vertical, a minha fonte de análise, o meu sentido da análise é assim mesmo, verticalmente, tá? Era para ser uma seta isso daí, tá, pessoal? Mas como o curso não ajuda muito, eu espero que vocês tenham entendido. Então, análise vertical, eu vou analisar o mesmo período sempre, tá? Eu vou analisar esse ativo total, o passivo total, a receita líquida da DRE, como as minhas contas principais, como as minhas contas de base, tá? Então, nesse caso aqui, a minha conta de base que eu estou analisando inicialmente é meu ativo total. Então, esse valor de 389.629, ele vai ser o meu 100%. Esse valor é a minha base. Vocês vão fazer a mesma coisa para o passivo. Então, vocês colocam no ativo total 100%, passivo total 100%. Lá na DRE, na receita líquida, vocês coloquem 100%. Porque o que vocês querem descobrir essa análise vertical? Vocês querem descobrir quanto, tá? Qual o percentual das outras contas abaixo do ativo total, abaixo do passivo total, tá? E da receita líquida são representadas por esse valor total. Então, por exemplo, aqui, o meu caixas e equivalentes de caixa, 6.350, que foi de 2020, ele representa quanto em relação ao ativo total? Quanto que ele representa? Para quem já é bom em matemática, já mata a charada aqui, que é aquela operação de proporção, né? Então, você vai fazer o quê? Na planilha do Excel, você vai colocar a formulazinha lá igual e vai dividir 6.350, vai selecionar essa linha aqui, tá? Com essa coluna, pelo 389,69, tá? Que é o ativo total. Então, você vai encontrar 1,63%. Então, o meu caixa equivalente de caixa no ano de 2020, no primeiro trimestre de 2020, equivalia ao meu ativo total menos de 2%, tá? Isso isoladamente ainda não nos responde nada, tá? Então, a gente ainda está na parte dos cálculos, depois que a gente vai dar uma olhada, bater o olho, verificar as disparidades e fazer as comparações, certo? Tá bom para mais alguém, pessoal? Alguém perdeu, não compreendeu a fórmula, Daiane? Thalita, ok? Thalita, tá ok? Tranquilo, Roberto? A fórmula, Daiana, é de divisão. Você vai dividir. Como o seu ativo total ele é 100%, ele é o que você está utilizando como base, tá? Você vai comparar as outras contas a ele. Então, você vai pegar, por exemplo, ativo circulante. Você quer saber qual o percentual do seu ativo circulante em relação ao ativo total, certo? Então, você vai pegar lá no Excel, você vai digitar lá, formulazinha, igual, seleciona o valor que está em ativo circulante, clica na célula que está em ativo circulante, o valor que você quer comparar, e divide pelo ativo total, tá? Aí você vai dividir pelo ativo total. Então, aqui, o ativo circulante, ele corresponde a 60%, 61% arredondando do ativo total, tá? E aí vocês vão fazer o quê? Como vocês já estão fazendo no Excel e tudo mais, o que vocês vão fazer? Congela, tá? Essa aqui, porque ela vai ser fixa. Então, vocês já congelam ela e depois só arrasta os outros valores até terminar as informações do ativo, tá, pessoal? Do ativo total, de todo ativo. E a mesma coisa vocês vão fazer para o passivo e depois vocês vão fazer na DRE também, só arrastar. Já pega a análise vertical, bem mais simples nesse sentido. Você congela o valor principal, que é o seu 100%, e arrasta o restante. Entendido? Agora vamos lá, a parte da análise. Aqui vocês podem ver que na minha planilha, tá? Tem alguns valores que estão zerados, ó.
zeradinhos. E aqui na análise horizontal, que depois eu vou falar dela, vai dar um errinho, tá? Então, é porque como nessa demonstração que eu busquei, eles colocam todas as contas, inclusive as que estão zeradas, tá? Eles informam, inclusive, as que estão zeradas. Então, no meu caso, está aparecendo isso aqui, mas de vocês não é para aparecer, tá? Porque vocês não têm contas zeradas. Deixa eu ver aqui, eu vi que Daiane disse que não sou muito boa em Excel, esqueci muitas coisas como mexer. Vai ter que dar uma procuradinha na internet, tá, Daiane? Uns tutoriaizinhos, alguma coisa do tipo, tá bom? Aí, pessoal, vamos ver agora como que a gente analisa. Quais são os pontos de atenção aqui? Quem já pode se manifestar em relação a isso daqui, ó, a esses percentuais? Quem ficou curioso em relação a algum percentual? Quem observou alguma disparate? Vamos lá, Roberto disse imobilizado. Deixa eu procurar aqui que eu não me lembro quanto que deu aqui imobilizado. 34,64%. O que você achou disso daqui, Roberto? É isso daqui que vocês vão ter que fazer, pessoal. Vocês vão ter que ir no ponto de atenção. Por que deu tanto? Por que deu muito mais elevado do que os outros? E aí, Roberto, o que te chamou a atenção especificamente aqui? O que você achou desse percentual? Alguém também, se quiser se manifestar, fiquem à vontade. Alguém também já observou algum outro indicador aqui que chamou a atenção? Está curioso para saber o que a gente pode tirar de análise? Pode se manifestar. Gisele, você quer dizer, eles têm bastante bens imobilizados? Porque a coluna do ativo são todos bens ou direitos. Acredito que você queira dizer que eles têm bastante bens imobilizados, é isso? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Isso mesmo. Um percentual, o apontamento do Roberto e a observação da Gisele, isso mesmo. O percentual, se a gente for olhar, de imobilizado, ele está elevado, tá? Professora, mas qual que é o percentual ideal? Não existe um percentual ideal, certo? Mas que assim, essa empresa, ela não tem os percentuais mais altos que ela tem. Contas a receber, tá? Estoques e depois já imobilizado. O interessante seria se a empresa tivesse esse percentual de imobilizado, por exemplo, em aplicações financeiras. Mas vamos ver aqui quanto que ela tem de aplicação financeira? 7% apenas, tá? Alguém falou aqui de equivalente de caixa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se alguém fez mais. Equivalente de caixa. Não, que seria dinheiro parado, né, prof? Exatamente. É essa análise que tem que fazer, dinheiro parado. Vamos lá, então. Quais são as minhas observações? Vão se manifestando aí do ladinho que daqui a pouco eu olho. Vamos lá. Veja, pessoal, o ativo circulante dessa empresa não está ruim. 60% em ativo circulante, isso é bom, tá? Por que isso é bom? Quanto mais a empresa tem de ativo circulante em relação a ativo permanente, tá? É sinal de que ela tem capital de giro. O capital de giro é aquele capital necessário para movimentar a empresa, são os recursos de curto prazo, para pagar salários, para pagar fornecedores. Se ela tivesse, ao contrário, se ela tivesse 40% de ativo circulante e 60% de ativo não circulante, seria preocupante. Mas ainda assim, a gente não poderia ainda julgar a empresa e dizer que ela tem mal das pernas, que poderia, a gente teria que analisar outros indicadores do que de análise horizontal, e além da PDRE e outras demonstrações, tá? Só depois disso tudo, juntando todas essas variáveis, que a gente consegue julgar alguma coisa, certo? Mas já é um bom sinal o fato dela ter o ativo circulante em 62%. Equivalente de caixa, alguém comentou, achou o percentual muito pequeno. Isso não é tão problemático, tá? Por quê?
as empresas, não é bom mesmo as empresas terem tanto caixa. Por exemplo, se tivesse já 20, 30% de percentual no caixa, já não é interessante, porque é o que justamente a Gisele falou, dinheiro parado. É diferente se tiver isso em aplicações financeiras, tá? Porque o que a gente dá para interpretar disso daqui? A empresa ela tem muito equivalente de caixa, mais até do que aplicações financeiras, é sinal do que o gestor financeiro não está trabalhando muito bem esse dinheiro, não. Porque o que o gestor financeiro faz, ele faz que ele deixa o dinheiro suficiente que ele precisa para honrar os compromissos de curto prazo, entendeu? Faz aquela jogada de contas a receber para contas a pagar, então ele já conta com o que ele tem de receber dos clientes mais seguros que ele tem para depois pagar os seus fornecedores, pagar honrar as obrigações, para ele ter o mínimo de valores em caixa. Para quê? Para retornar isso para aplicações financeiras. Se eu estou vendo que eu estou tendo dinheiro parado em caixa durante muito tempo, eu, como gestor financeiro, já tenho que tacar isso em aplicações financeiras. Porque a aplicações financeiras vai me dar algum tipo de rentabilidade, por mais conservadora que seja. Então, esse equivalente de caixa, em relação às aplicações financeiras, está ok. Porque o gestor não está comendo bola aqui, não. Se ele fosse ao contrário, vamos supor que ele tivesse 7,13% em caixa e só 1,63% em aplicações financeiras. Aí já estaria comendo bola, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Exatamente, o dinheiro tem que estar no mínimo aplicado. Isso mesmo. Se você vê que você tem o suficiente, que a gente chama de alta liquidez, né? Que é o dinheiro, próprio dinheiro, para honrar seus compromissos, beleza, manda o resto para aplicação financeira. E tem que fazer aquela jogada do ciclo que a gente chama do ciclo financeiro, tá? Que a gente vai ver isso também, que é o quê? Eu costumo receber dos meus clientes em qual época? Qual é a época que eu mais recebo os valores dos meus clientes? Ah, é lá pela segunda semana do mês. Então, eu tenho que negociar para os meus fornecedores para eu pagar eles sempre na terceira semana do mês. Porque na segunda semana do mês eu recebo os meus maiores recursos. E aí, tem contas a receber ali. O meu caixa do contas a receber, ele tem maior volume nessa época, segunda semana do mês. Então, eu negocio com os meus fornecedores, né? Negocio ali com os meus terceiros para eu pagar eles os maiores pagamentos serem na terceira semana do mês, porque eu já vou ter recebido dos meus clientes, vou pagá-los e não vou precisar mexer nas minhas aplicações financeiras, não vou precisar mexer no meu caixa. Então, é essa jogada que tem que ser feita, tá? Então, a gente já consegue tirar algumas conclusões nesse sentido, ok? Aí, vamos lá. Já falamos um pouquinho aqui dessas contas aqui que deram mais baixas, né? Que foi o equivalente de caixa que alguém observou. Aí, contas a receber. Tem um percentual aqui, ó, elevadinho, né? 23,94%. Isso também a gente não consegue ainda mensurar se isso é bom ou se isso é ruim para análise vertical. A gente vai mensurar isso na hora que a gente for comparar com 2019 na análise horizontal, tá? Mas até então, ok, tá? Tá um percentual um tanto elevadinho para contas a receber, tá? Por ser 23% do ativo total, tá um percentual ainda elevado, é um ponto de atenção, mas a gente ainda não pode dizer, tomar conclusões precipitadas do tipo, falar assim, não, ele precisa tomar cuidado com isso daqui, porque vai que ele leva um calote. Mas se os clientes dele forem bons, né? Bons clientes não forem clientes inadimplentes, ok, até que a gente não precisa se preocupar tanto. Estoques, o estoque está um tanto elevado, tá? Aqui é um outro ponto de atenção. 25,90, 26% aqui de estoque, tá? Quanto mais o percentual do estoque for elevado, pior é porque é dinheiro parado também, assim como contas a receber, assim como caixas e equivalentes de caixa, tá? É dinheiro parado. Então, aqui é um ponto de atenção, o estoque dele já está bem, bem elevadinho. E aí, o imobilizado, que também é dinheiro parado, tá? Isso daqui. Observamos, é isso mesmo que vocês vão ter que fazer, observar os pontos de maior paridade, certo? E aí, agora a gente passa para a análise horizontal, que aí a gente vai poder fazer uma comparação melhor entre esses indicadores que a gente já observou na análise vertical, certo? Até aqui, pessoal, ok? Deixa eu ver aqui. Estou lendo aqui as mensagens de vocês, tá? Qual percentual de estoque pode ser considerado bom? Depende, Nancy. Nancy, não dá para a gente dizer
dizer, não dá para a gente dizer um percentual ideal, porque depende do segmento da empresa. Como é uma indústria, a Cars, como é uma indústria têxtil, ela tem estoque ali, a indústria tem estoque em produção, a indústria tem estoque de insumo, tá? Então, esse percentual aqui da Carsten tá atribuído tudo. Insumo, produção e produtos ainda acabados, que é o já pronto, vamos supor, uma toalha, um lençol já pronto, entendeu? Então, aqui da Carsten é até, vamos dizer assim, aceitável esse percentual de estoque. Mas o interessante é sempre manter o mínimo de estoque. Então, assim, quando você for gestora de uma empresa, aí você observar que o estoque está em 20%, até que o estoque não está tão alto, vamos dizer assim, né? Não está tão alto, mas a tua preocupação vai ser sempre trabalhar com que esse estoque seja o mínimo possível. Vamos ver uma meta para o ano que vem de reduzir esse estoque para 18%? Vamos reduzir esse estoque para 17%? É sempre trabalhar um estoque menor, porque é dinheiro que você vai deixar de investir em outras coisas se você deixar esse estoque ali o tempo todo parado, tá? Então, você vai ter que analisar o cenário da empresa, o movimento da empresa. Para a Carsten, para essa indústria têxtil, um estoque de 20 e poucos por cento não é tão preocupante assim, porque ela é uma indústria, certo? Então, ela tem 3 tipos de estoque: insumos, estoque de produtos ainda em construção, né, em produção, e estoque de produto acabado. Quando a gente está falando de outros segmentos, tá? Aí já pode ser um percentual mais alto, certo? Então, se eu estou falando de comércio, por exemplo, já não seria tão interessante. Mas isso vai depender se esse comércio ele consegue com o seu fornecedor repor esse estoque rápido, se caso for necessário. Então, é interessante que ele tenha um estoque ali na faixa de 10% só, certo? Então, se as contas a receber forem muito altas, pode ser um prejuízo. É de parado, Maria Eduarda, contas a receber é dinheiro parado. Depende do giro, da produção e da oferta da matéria-prima. Isso mesmo. Ok, ok, ok. Ok, isso mesmo, Roberto. Estou lendo as mensagens. E se fosse uma indústria de automóveis? Bom, Jaqueline, indústria de automóveis já também é bem complicado, porque a indústria de automóveis nossa, é muita coisa. Apesar que eu conheço uma pessoa que trabalha na indústria de automóveis e ele mesmo me relatou que estoque de matérias-primas e de muitos produtos em construção eles não têm. Por quê? Porque eles terceirizam, sabe? Então, isso daí já acredito agora eu estou falando assim pelo feeling, tá? Pelo pouco que eu conheço. Acredito eu que fica nessa faixa também, na faixa dos 20 e poucos por cento, como essa da Carsten. Porque se a empresa adotar essa ideia de terceirizar muitas das suas peças, tá? Porque muitas das indústrias, algumas partes do veículo são terceirizadas, são fabricadas por outras empresas, né? Então, aí ele consegue reduzir já o estoque. Isso inclusive, é uma estratégia de redução de estoque, né? Tem isso, né, Roberto? É que agora a gente tem um cenário totalmente atípico que é na pandemia, né? Então, na época de pandemia, no início da pandemia, a gente viu o estoque elevadíssimo, né, das indústrias de automóveis e como de qualquer outra indústria, né? A não ser se fosse de produtos médicos que estava faltando, na verdade, né, produto, ou da área de higiene que não estava passando por essa situação de ter estoque elevado, mas as outras estavam numa situação muito crítica. Mas eu acredito, Jaqueline, que seja isso, na faixa de 20 e poucos por cento. Tem uma boa, deixa eu até fazer uma coisa, eu vou anotar aqui, vou pesquisar, tá bom? Essas perguntas de vocês, cabulosas, é bom a gente pesquisar depois, que levanta a curiosidade. Vou pesquisar qual que é a média, indústria automobilística médica de estoque. Respondo vocês na nossa próxima web, pode me cobrar. Então, pessoal, vamos para a análise horizontal, que agora nosso tempinho já está até ultrapassando. Tem mais uma web daqui a pouco com uma outra turma. Então, quero passar para vocês aqui a análise horizontal sem falta. Ó, falei que a análise horizontal, a gente precisa analisar pelo menos dois. Então, a análise vertical, acredito que vocês tenham entendido agora direitinho, tá? Vocês vão fazer a análise vertical para o ano de 2017, para o ano de 2018, a mesma coisa. Vão colocar 100% para ativo total, 100% para o passivo total, depois 100% lá na DRE para receitas líquidas, e vão
vão arrastar isso no Excel, vocês vão fazer VaptVupt, vão arrastar isso e vão encontrar os valores, tá? A análise horizontal, o que vocês vão fazer? Vocês têm como ano 2017 e 2018. Qual vai ser o ano base de vocês? É o ano mais antigo, então, ou seja, 2017. Vocês querem comparar o ano de 2018 ao 2017, porque vocês querem fazer o quê? Acompanhar a evolução, vocês querem fazer um comparativo de evolução, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso daqui, ó. O ano mais antigo que vocês têm lá, que vai ser 2017, vocês vão colocar em toda a coluna da análise horizontal 100%. Professora, mas por que isso? Porque todas as contas de 2017, como eu estou fazendo aqui nas de 2019, são minhas contas de referência, porque eu quero analisar a evolução, eu quero comparar o ano de 2019 a 2020. Vocês vão comparar lá o ano de 2017 a 2018. Então, todas as contas do ano mais antigo vão servir de referência, então vão ser 100%. Então, vocês podem tacar 100% em tudo lá, tá? Na 2017. Aí, o que acontece? Vocês vão fazer a mesma jogadinha, que vai ser o quê? Vocês vão... Eu acho que caiu aqui, pessoal. Tudo bem? Todo mundo aí? Só me dá um ok? Ah, então tá. Então, vocês vão fazer a mesma jogada, tá? Vão pegar, dividir o valor de 2018, que vocês vão ter lá, pelo valor de 2017. Então, aqui, o que eu fiz? Eu peguei o valor de ativo aqui, ó, de 2019 e de 2020 e dividi pelo 2019. Então, eu encontrei 104% aqui, ó, na minha coluna de análise horizontal. Por que horizontal? Porque é nesse sentido que eu estou fazendo. Eu estou comparando períodos, tá? Então, eu estou comparando a conta do ativo circulante de 2020 com o ativo circulante de 2019. Então, veja, o que quer me dizer esse indicador aqui, 104%? Que o meu ativo circulante de 2020 ele foi melhor que o de 2019. Ele pagou o de 2019, ou seja, 100%, e ainda teve a mais, né, uma receita a mais ali de 4%. Por isso que deu 104%. Ele deu, olha, ele deu os 228 de 2019, mais um tantinho aqui que fechou os 237 e 338, ou seja, que deu os 4% aqui a mais, tá? Aí, pessoal, aqui a gente vai observar o seguinte. Fazemos isso, arrastamos também, só que agora você não vai congelar célula nenhuma. Aí depois você só arrasta. Você fez a primeira informação de análise horizontal, você vai arrastar isso daí, tá? E aí você vai fazer a comparação de ano a ano. Então, veja bem. Ó, análise horizontal do ativo circulante, 104%. Teve um aqui, ó, que chamou a atenção, aplicações financeiras, ó, 248%. Eles tinham em 2019 11.214 de aplicações financeiras. Fecharam 2020, primeiro trimestre de 2020, com 27.782. Isso é um ótimo indicador, né? Sinal de que teve algum tipo de sobra ali, né, de caixa, que fez o quê? Foi revertida para a aplicação financeira, ok? Então, aqui a gente já tira alguma impressão boa da gestão financeira que está sendo realizada nessa empresa. Estoques, nossa, estoques cresceu 106%. Isso não é bom, seria interessante que o estoque reduzisse, certo? E aí vocês vão fazendo essas observações, ó, dos que tiverem que chamarem mais atenção, tá? Há indicadores que vão ser menores, há indicadores que vão ser maiores. Agora, guardem a dica, guardem a dica. Qual que é interessante ser maior? Sempre dos ativos e das receitas, certo? Esses são os mais interessantes. Quais são os interessantes serem menores? Sempre os das despesas, passivos, custos, são interessantes serem menores quando comparados a um ano anterior.
tá? Então, é sempre melhor as despesas passivas reduzirem e as receitas e os bens, né, os direitos aumentarem, tá? Então, se você está analisando o ativo e está observando que de um ano a outro houve uma evolução, isso é bom. Agora, se você estiver analisando o passivo e observar que o passivo está aumentando em muito e desproporcional ao ativo, isso não é bom, tá? Isso é ruim, ok? Pessoal, e aí? Tudo certo? Guilherme, sim, Nancy, fiquei na dúvida, para eu dividir eu pego o ano base ou vou comparar. Nancy, o ano que você vai comparar vai ser 2017, tá? E o ano que o que você vai usar como base, 2017. O ano que você quer saber a resposta percentual é 2018. Então, você vai pegar igual 2018 dividido pelo 2017, tá? Existe a possibilidade da. Aham, existe a possibilidade de ficar negativo. Negativa não, na verdade vai dar menor que 100%, né, Beatriz? Se ela der menor que 100%, teve uma aqui, ó. Ó, deixa eu te mostrar. Essa daqui, por exemplo, ó, é como se ela fosse negativo o quê? 20%. Ela deu 80%, ou seja, ela deu 20% a menos que 100%, tá? Então ela não vai dar negativa, ela vai dar menos de 100%, ok? Mas a análise vertical pode dar negativa, tá? A análise vertical pode. Certinho, pessoal? Ok? Mais alguma dúvida? Ainda está em tempo. Para quem ainda tem dúvida sobre DRE, balanço patrimonial, estruturação, volta, tá? Na semana 4, na semana 3, que tem bastante material, tá? Agora, vocês tendo dúvidas sobre a análise vertical, análise horizontal, a professora Ivanesa ainda vai gravar um vídeo essa semana, uma videoaula, a gente vai postar essa videoaula, mas também podem me enviando, tá, dúvidas, ou para a professora Ivanês, quem for da turma do professor Ivanês, pelo Fale com a gente ou pelo fórum também, tá? Porque às vezes na hora que vocês estiverem ali treinando, né, pega esse slide aqui, treina, faz o cálculo, tá? Vocês já quiserem fazendo direto na TP, pode fazendo também, tá? E aparecendo dúvidas, pode nos enviar. A vertical, Daiana, a vertical você não compara com o outro ano. Na hora que você está fazendo o cálculo, não, tá? Na hora que você está fazendo o cálculo, que você vai fazer o cálculo da análise vertical, você vai sempre utilizar como base o ativo total, passivo total, a receita líquida do mesmo ano. Na hora que você for fazer a análise mesmo, aí sim, você pode comparar um ao outro, tá? Você vai comparar a evolução ou a involução, né? Que é quando regride. Aí sim, na análise sim, na hora que você for relatar isso, pode comparar, ok? Professora, como podemos descrever a análise? Então, você pode fazer o seguinte: observou-se que no ano de 2000, primeiro trimestre de 2020, em análise horizontal, o ativo circulante evoluiu em 4% em relação ao último trimestre de 2019. O que, comparado, analisado com os outros indicadores do ativo, demonstra que a empresa teve indicadores satisfatórios, teve mais receita, tanana, entendeu? Aí você vai colocando dessa maneira, certo? Detalhe, não chegue lá e coloque, foi até boa essa pergunta, não chegue lá e coloque assim, 104% em 2020 e sem explicar o do que, de onde surgiu, com o que você está comparando, tá? Então, sempre deixe claro, análise horizontal foi realizada, comparando os dois períodos, 2019 a 2020, percebeu-se que houve uma evolução, ou percebeu-se que houve uma redução, o que é um ponto de atenção, pois o caixa reduziu,
mas as despesas aumentaram ou as obrigações foram mais altas com fornecedores. Então, é tudo isso que vocês vão colocar. Não tenham medo de pecar pelo excesso, coloque o máximo de informação possível. O importante é vocês fazerem essa análise com detalhamento, tá? Então, não fiquem receosos de colocar mais informações. Quanto mais informações, mais rico vai ficar o trabalho de vocês, tá? Ok? Certinho, pessoal? Tranquilo? Então, tá bom. Então, um abraço para vocês, tá? Boa noite. Análise vertical, um período, e análise horizontal, no mínimo 2 períodos. Respondendo a última pergunta. Tchau, tchau. Então, pessoal, até o próximo encontro. O próximo, na verdade, vai ser a professora Ivanessa que vai ministrar, tá bom?